300 mil, chegamos. Ontem à noite o Plantão Brasil chegou a 300 mil inscritos. Então somos aqui 300 mil pessoas contra essa corja que tomou o Brasil de assalto, contra esse desgoverno genocida e assassino, e 300 mil pessoas que querem que o Brasil volte a ter ordem e progresso, porque a gente sabe que desde o golpe de 2016 a ordem foi para o espaço e o progresso também. A gente está regredindo, o Brasil regrediu mais de 10 anos nesses 4 anos que estamos vivendo sob o golpe, e vamos tentar fazer o Brasil voltar ao caminho certo. E se você não é inscrito, inscreva-se agora e junte-se a nós. E além da gente fazer oposição aqui, porque a gente faz oposição nas redes no YouTube, a gente tem 3 canais no YouTube, para quem não sabe, tem o Plantão Brasil, tem um canal chamado Thiago dos Reis, onde a gente publica vídeos que são mais curtos, é um resumo dos vídeos aqui. Os vídeos do canal tem 16 minutos, 15, no canal Thiago dos Reis os vídeos têm 8, 9 minutos, é metade do tempo, é um resumo. E tem o canal Plantão Lula, onde a gente faz cortes pequenos das lives do Lula, porque no canal oficial dele, ele coloca lives, ele tem lives de 1 hora, 2 horas, tem gente que não tem tempo, então a gente põe cortes de 4, 5, 10 minutos no máximo dos melhores momentos das lives dele. E a gente também faz oposição no Facebook, no TikTok, no Instagram, no Twitter, em todas as redes possíveis e também nas ruas. A gente faz oposição ao Bolsonaro nas ruas com os outdoors. Tem um outdoor novo que a gente colocou aqui em Florianópolis, com carros de som. Hoje tem carro de som nosso em Fortaleza. Essa semana deu uma parada porque, como é semana eleitoral, estava muito difícil conseguir o horário. Mas a partir de segunda-feira, vamos com tudo com carro de som em várias cidades. Olha só aqui o nosso novo outdoor em Florianópolis. Dá para ler aqui, não sei se o vídeo, não sei a qualidade do vídeo, mas tá falando do preço do arroz, do feijão e do óleo e do fato de que o auxílio diminuiu pela metade. E dá para ver que tem uma tarja branca em cima e embaixo desse outdoor. Por conta desse erro, eles vão dar pra gente 10 dias grátis, então saímos ganhando nessa. E depois vão corrigir para colocar o outdoor para ficar maior. Quem quiser ajudar com essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Mas ó, um segundinho, se você não é inscrito, inscreva-se, junte-se a nós e vamos pra cima dessa corja bolsonarista. Mas agora vamos falar do assunto do vídeo, que o Bolsonaro, o Mourão, fechou o clima. Tem gente já falando que é capaz dos militares se unirem ao Mourão para dar um golpe no Bolsonaro ou para tentar a renúncia dele, alguma coisa. Quando eu falo de golpe, eu não estou falando de intervenção militar, não. Estou falando de golpe da mesma maneira que deram um golpe na Dilma, da mesma maneira que deram um golpe em outros países, que é o quê? Um golpe parlamentar, ou um golpe com a ajuda do STF, ou um grande acordo nacional contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o que está vindo aí no Brasil é desgraça. É desgraça. A economia está maquiada hoje porque está sendo pago o auxílio emergencial. Quem estava ganhando 1.200 ainda está ganhando 600 e quem estava ganhando 600 ainda está ganhando 300. Apesar de que eu ouvi várias pessoas falando que quem ganhou auxílio emergencial não está ganhando o valor correto. Quem estava ganhando 1.200, em vez de estar ganhando 600, está caindo na conta 520, 550. Aí a pessoa tem que ir na caixa, perder o dia inteiro na fila da caixa para receber o resto do valor. Quem estava ganhando 600 agora está ganhando 250, 280, 220, é uma coisa aleatória assim, e a pessoa tem que ir na caixa para receber o resto do valor. Parece de propósito que o Bolsonaro faz para aglomerar mais gente na pandemia e para humilhar as pessoas mais pobres que dependem disso. Só que tem uma coisa que pouca gente levou em consideração ainda. O auxílio emergencial estava injetando 50 bilhões na economia, injetando diretamente, 50 bilhões por mês sendo injetados na economia, porque estava dando para as pessoas mais pobres. Claro, teve muita fraude, muita gente rica ganhando, muito candidato milionário recebendo 600 reais, só para a gente ver a índole dessas pessoas, mas a maioria eram pessoas pobres e essas pessoas usam, porque tem uma frase do Lula que ele diz: se você dá R$1.000 para um cara milionário, ele vai colocar na conta bancária dele e acabou. Se você dá R$1.000 na mão de uma pessoa pobre, esse dinheiro vai girar, porque ele vai na vendinha ali, e aí ele vai gastar R$100, é R$100 que saiu dele e foi para outra pessoa pobre, que é o dono da vendinha, que também vai gastar em outra coisa. Aí o outro 100 ele vai gastar aqui, ali, e esse dinheiro gira e gira a economia. Então, dando dinheiro para as pessoas mais pobres, você faz a economia girar, só que tem um problema. Em janeiro acaba, não tem mais auxílio emergencial, só vai ter no Amapá, porque lá teve o apagão e tal, então a justiça mandou ter mais 2 meses lá, mas o resto do Brasil não vai ter. E aí acontece o seguinte, fazendo uma conta do tamanho do PIB do Brasil e de que mais da metade do PIB do Brasil é do consumo interno, e o Bolsonaro estava injetando 50 bilhões na economia todo mês, não o Bolsonaro, foi o Congresso quem aprovou, o PIB do Brasil cai mais ou menos entre 10 a 15% só
só com a queda do auxílio emergencial. Tem analista que fala que vai cair 12%, tem analista que faz a conta entre 14%, mas ninguém faz menos de 10% e ninguém faz mais de 15%. Entre 10% e 15% o PIB do Brasil vai ter uma pancada em janeiro sem o auxílio emergencial. Para piorar, o Biden assume. Para piorar, ele já ameaçou sanções contra o governo Bolsonaro. Para piorar, começou a escalada do Bolsonaro e dos militares, uns contra os outros, Bolsonaro contra os militares e o Bolsonaro contra o Joe Biden. O tempo fechou entre o Bolsonaro e o Mourão. Quando o Bolsonaro falou de pólvora, aí o Mourão falou que o Mourão tentou explicar, mas não saiu muito bem, aí depois o Mourão falou que a vitória do Biden era irreversível, o Bolsonaro ficou revoltado, os dois brigaram e o Bolsonaro falou a assessores, vários assessores, falou o suficiente, pra gente o suficiente que isso vazou em toda a mídia, ele falou que o vice-presidente é um inútil e não ajuda em nada. Aí, olha, a coisa ficou feia. A sorte do Bolsonaro é que o Mourão, ele não é muito bem visto entre os militares. A cúpula dos militares não é muito amiga do Mourão. Se fosse um que é amigo, muito bem visto, a coisa fica feia pro Bolsonaro. Por quê? Porque o Mourão, ele não vai se calar. Ele não vai se calar. Eu falei aqui no último vídeo, o Mourão, ele fala com a imprensa porque ele quer. Não é que a imprensa vai lá com o microfone na boca dele, coloca uma arma e fala, fala Mourão, fala senão eu atiro. Não, o Mourão fala porque ele quer. Ele passa pela imprensa na entrada e na saída do trabalho dele porque ele quer passar por ali, tem outras entradas e outras saídas do Palácio do Planalto, ele não precisa falar com a imprensa. Ele fala porque ele está querendo mostrar insatisfação e ele representa uma boa parte da cúpula militar, mas outra parte não gosta dele, simplesmente não gosta do Mourão. E aí o que acontece? Olha só, nos últimos dias, o general Heleno, o Babão, o general Babão, ele tentou convencer o Bolsonaro a reconhecer o Biden como presidente dos Estados Unidos. Não deu certo. Aí o general Heleno tentou convencer o Mourão a parar de falar. Não deu certo. Quer dizer, ele tentou colocar panos quentes nisso. Não deu certo. E aí o general Pujol, que é o comandante das Forças Armadas, fez uma declaração na quinta e uma na sexta. Então, 2 declarações em 2 dias, dizendo que não aceita interferência política no Exército, nas Forças Armadas. Tá? Aí o Bolsonaro, logo depois que eu publiquei o vídeo de ontem falando sobre o assunto, o Bolsonaro fez um tweet e disse, olha, a opinião do general Pujol é a mesma que eu, e aí o Bolsonaro ressaltou que é ele, presidente da República, quem indica o general, e no final da sua mensagem, dizendo que ele não aceita interferência política nos militares, que é uma babaquice, todo mundo sabe que o Bolsonaro quer aparelhar tudo, o Bolsonaro fala aí, os militares eles têm que fazer o seu papel de servir ao Brasil, sempre subordinados ao líder supremo, que é o presidente da República. O Bolsonaro ele deu um recuo, mas ele quis dar uma mensagem pro Pujol que é assim, cala a boca, senão você é demissível. Porque o Bolsonaro falou, faz cerca de 2 dias, quando perguntaram a ele sobre uma proposta do Mourão de expropriar terras de quem fizer desmatamento, de quem cometer crimes ambientais, isso foi o que assim deixou o Bolsonaro mais revoltado, porque era o Mourão e os militares acenando pro Biden, falando, olha, quem tá destruindo o meio ambiente é o Bolsonaro, a gente não quer nada com isso não. Inclusive o Mourão, que é quem fez isso, é o vice. Se derrubar o Bolsonaro, entra o vice, que tá a favor de proteger o meio ambiente, pelo menos no discurso, né? Mas ele acenou. Aquilo revoltou o Bolsonaro e logo depois o Mourão, ele tentou falar que, eu tô me penitenciando disso, e o Bolsonaro e o Mourão, eles deram uma trégua, mas logo depois o Mourão, ele reconheceu o Biden, falou que a vitória do Biden é reversível, aí, fechou completamente o tempo e os militares estão por aqui com o Bolsonaro, estão por aqui, e aí fala-se muito que os militares, eles podem tentar alguma investida contra o Bolsonaro. Como? Aí é a pergunta, como? Vamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, o general Ramos, o Maria Fofoca, general Ramos, foi xingado, não faz nem um mês, faz 2, 3 semanas, de Maria Fofoca pelo Ricardo Salles, que estava lá em Fernando de Noronha, bêbado, ficou a tarde inteira num bar. E quem nunca foi em Fernando de Noronha, eu nunca fui, mas eu sei entrar na internet e ver o preço dos cardápios dos bares. Olha, uma garrafa de vinho, e ali onde estava o Ricardo Salles, tinha umas 10 garrafas de vinho na mesa dele. Uma garrafa de vinho naquele bar é R$150, a mais barata. E tava lá o Salles bebendo, aí ele ficou bêbado e xingou lá, e ainda xingou o Rodrigo Maia de nhonho. Tá. O general Ramos, ou Maria Fofoca, foi atacado pelo gabinete do ódio. Ele é assim com o Rodrigo Maia. É por isso que quando ele foi xingado de Maria Fofoca, o Maia criticou o Ricardo Salles. E é por isso que o Ricardo Salles chamou o Maia de nhonho.
O Ramos, general militar das Forças Armadas, muito amigo do Pujol, que é o chefe das Forças Armadas, e o Ramos, ele tem articulação com o Congresso e está sendo frito pelo pessoal do Bolsonaro. Estão fritando o Ramos porque não querem ele ali, eles querem alguém olavista. E aí, o Bolsonaro está cada vez mais escutando esses olavistas. O que acontece? Acontece que os militares, se eles querem alguma coisa contra o Bolsonaro, eles perceberam o quê? Que eles estão num Titanic, eles não estão numa canoa furada, é um Titanic, vai afundar e vai afundar feio. A economia vai ter um problema muito forte em janeiro. E o Maia já prometeu, dólar a R$7 a partir de janeiro. E quando o Maia promete, não pense que o Maia tá falando que vai ter dólar a R$7, ele tá falando da boca para fora. Não tá, o Maia é o porta-voz do mercado financeiro. Se o mercado financeiro diz o dólar vai estar a R$7, e se eles começarem a fazer terrorismo econômico, que é o que fizeram contra a Dilma, terrorismo econômico. Na época, o terrorismo era dólar a 4. Olha a situação que está hoje. O terrorismo é dólar a 7, porque 6 já chegou. Já chegou em 6, aí diminuiu para 5. Hoje em dia, 50 centavos a mais ou a menos por dólar é quase nada. Eu lembro da época que 50 centavos a mais ou a menos demorava um ano. Hoje em dia demora 2, 3 dias. Mas o que acontece? O Maia falou dólar a 7... Lembre-se, isso acontece. E isso significa o quê? Que os investidores estrangeiros estão assim, Brasil, tchau, vamos investir em qualquer outro lugar do mundo. Aí, os militares, lembre-se, antes deles serem bolsonaristas, e a maioria já não é mais, porque o Bolsonaro humilhou as Forças Armadas como jamais foram humilhados na história, eles são de direita. E de direita, assim, eles querem um país que tem investimento, que tenha não sei o quê, tal. Direita, aquela direita Michel Temer, sabe? Aquela direita alinhada a mercado financeiro. E o Bolsonaro, a política do Bolsonaro não é uma política de direita, ele tem uma política de extrema direita, mas a política econômica do Bolsonaro é uma política econômica suicida, que é vamos acabar com o país e ponto final, acabou. E aí é uma coisa que até quem é de esquerda fala, uma coisa é você ter uma direita que está tentando alguma coisa, pelo menos tem um pouquinho de intenção de fingir que está fazendo alguma coisa boa. Outra coisa é você ter uma extrema-direita que está minando a economia, parece que de propósito eles estão querendo fazer mais e mais gente ficar miserável, mais e mais gente perder o emprego, mais e mais pobreza. É isso que o Bolsonaro e o Guedes estão fazendo. E aí, os militares que já estão por aqui com o Bolsonaro estão se aliando cada vez mais ao pessoal do Congresso. Mas é muito, muito, muito difícil. Eu vi vários analistas nos últimos dias dizendo que há a possibilidade real de tentar obrigar o Bolsonaro a renunciar. Como? Usando os filhos. Falando, Bolsonaro, se você renuncia, a gente salva os seus filhos. Formalmente ou informalmente, seus filhos serão salvos. E você também, que lembre-se que a corrupção do Bolsonaro, no centro está o Jair. Só que, minha opinião, Thiago, a chance é pouca. O Bolsonaro, assim como o Trump lá, o Trump perdeu a eleição, ele não larga o osso. O Bolsonaro não vai largar o osso, a não ser que obriguem o Bolsonaro, a não ser que realmente os militares ponham a arma na cabeça dele e falem, saia, renuncie, porque senão é muito, muito, muito difícil. Mas claro, lembre-se, o General Ramos é assim com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é assim, sabe com quem? Com João Dória e com Alexandre de Moraes. Lembre-se agora, inquérito das fake news que vai pegar o Carluxo e o Eduardo Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, esse inquérito está nas mãos do Alexandre de Moraes. O inquérito dos atos antidemocráticos também. Várias investigações estão avançando e vai chegar num momento crucial, que é o momento, tá chegando o momento de prender alguém aqui nessas investigações, porque avançaram. Lembre-se que esses inquéritos do STF estão no STF. Não adianta, mas ele foi condenado em primeira instância, segunda, tem que transitar em julgado, blá, blá, blá. Tá no STF já tá na última instância, na quarta, tá lá o inquérito. Inclusive o das fake news é um inquérito aberto de ofício, quer dizer, eles podem simplesmente já oferecer a denúncia e prender, e quem julga são eles mesmos. Olha só o que vai acontecer. Eles estão fechando o cerco completamente ao Bolsonaro, e aí vamos ter que ver se vai ter um grande acordo nacional com o Supremo e com tudo para tirar o Bolsonaro ou não. Eu, Thiago, acredito que o Bolsonaro só sai se, assim, ele vê que não há outra possibilidade. O Bolsonaro já falou que a vida dele é uma desgraça, que tá descontente, mas há quem ache que o Bolsonaro vai se segurar no cargo até o fim, mas há quem ache que o Bolsonaro sai antes, até porque os militares não querem mais. E a ameaça de guerra do Bolsonaro contra o Biden foi o último alerta, foi assim, a gota d'água, não dá mais, porque esse cara é louco. Porque quem fica com um deles na reta não sou eu, não é você que está assistindo o vídeo, a não ser que você seja militar, são eles, os generais, eles que estão com um deles na reta e eles que estão sendo humilhados dia após dia. Então, vamos esperar o que vai acontecer. Mas uma coisa, a partir de janeiro começa o inferno do Bolsonaro.
Sem auxílio alimentação, auxílio emergencial, as pesquisas já mostram a popularidade do Bolsonaro péssima. A eleição de amanhã vai ser uma grande derrota para o bolsonarismo. Agora imagina quando o auxílio acabar. Quer dizer, o auxílio pela metade já está ruim. Quando o auxílio acabar, olha, já ainda soma isso ao fato da economia piorar muito, muito. Soma isso ao fato do terrorismo econômico que o Maia está prometendo. Soma isso ao fato dos militares estarem por aqui com o Bolsonaro. Olha, não vai dar bom pro Bolsonaro, vai dar bem ruim pro Bolsonaro a partir de janeiro. Vamos esperar. Se gostou, curte, compartilha aí, ó. Se você não é inscrito, já somos 300 mil pessoas aqui. Inscreva-se no canal e vamos fazer oposição a essa corja aí. Falou!